Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lola e esse é o Sweet Freedom. Hoje é aniversário do mozão, 31 de outubro, e eu resolvi fazer este bolo que tá pesando horrores. Eu acho que uns 5 quilos aqui ele deve ter, porque ele é de ganache. Essa receita eu peguei lá no canal da Dani Noce, eu vou deixar a receita aqui. Mas antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para perder um vídeo. Se perdeu, faça maratona Sweet Freedom. Bora pro vídeo! Vamos começar com a massa. Então, são 460 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 2 xícaras de açúcar peneiradas, e vou levar para a batedeira. Se você quiser bater no fouet, também não tem problema, no braço. Tá. Pode ir. Enquanto tá batendo, eu vou quebrar 4 ovos. No total são de 8 ovos. Vou quebrar 4, vou colocar lá e depois vou quebrar mais 4. Na hora de adicionar os ovos, tem que ser 1 a 1. Espera numa faixa de uns 2 minutos pra bater e joga novamente o ovo. Muita paciência, viu, meu povo? A minha batedeira precisa dar uma movimentadinha nela pra pegar nos cantos, porque senão ela não bate nos cantos. Não sei como funciona a sua, mas a minha é desse jeito. Mas cuidado pra não quebrar ele, você viu? Parece que a massa tá talhada. É normal, galera, é normal. Vamos terminar de bater, tirar o excesso e vamos colocar na mesa pra misturar o restante dos ingredientes. Na receita são 2 colheradas de baunilha, né? Mas eu vou colocar uma tampinha só, porque eu não gosto muito do gosto da baunilha forte. Mas aí dá preferência de cada um. Mistura muito bem com o fouet, mas vão com calma para não tirar a aeração, para não deixar a massa pesada. E em seguida adicionar 2 xícaras de farinha, no total são de 4. Mas primeiro são 2 xícaras de farinha peneiradas para não tirar a aeração da massa, para ela ficar mais levinha. E já joga 150 ml de leite, mistura muito bem e depois acrescenta mais 2 xícaras de farinha, tá bom? Na hora de misturar os ingredientes, não precisa misturar muito para não deixar a massa pesada para ativar o glúten. É só para misturar mesmo e tá pronto. Adicionando mais 2 xícaras de farinha, mesmo processo. Peneira elas, vai mexendo aos poucos para não ativar o glúten da massa. Em seguida, já coloca 2 colheres de fermento. Eu usei o Cookies, que é da Balduco, mas você pode procurar um da sua preferência ou que tiver mais baratinho. Eu usei 2 caixinhas e meia dessa e a outra metade da caixinha eu usei para colocar dentro do recheio do bolo. Eu não triturei tanto, eu não deixei esfarelado, deixei com os pedaços maiores para ficar com os pedaços maiores na massa. No início eu usei o fouet, mas eu preferi a espátula, o pão duro ou raspa tudo pra misturar, porque os pedaços ficam entrando dentro do buraco do fouet, então é mais difícil. Na hora de colocar a massa no bolo, você pode untar com manteiga, com óleo, com a farinha, o que você preferir. Mas eu prefiro com papel manteiga, porque do lado é só você raspar dos lados e ele sai com uma facilidade. E é costume, mas você usa o que você tiver em casa. Eu peguei a forminha de 21 centímetros e o peso da massa deu de 500 a 517. Aí você vai, como a massa ela é amanteigada, ela é mais pesada, você precisa ir espalhando na forminha.
Eu reservei a outra metade da massa na geladeira, porque eu só tenho 2 formas. Aí depois eu só coloquei o fermento depois e voltei pro forno. 180 graus por meia hora, mais ou menos. Não sei como funciona o seu forno, então fica dando uma olhada. Você espeta com um garfo, uma faca. Se tiver limpo, ele está pronto. Outro dia, outra hora, eu fiz uma receita de ganache, mas são no total de 2, tá, gente? Porque eu tive que refazer. Então, são 2 caixinhas de creme de leite. Eu coloquei no forno porque eu não tenho como fazer banho-maria. Então, você pode fazer banho-maria ou esquentar o creme de leite e depois jogar o chocolate. Como tava muito calor, eu despedacei o chocolate e derreteu muito rápido. Então, foi um total de 2 caixinhas de creme de leite e no total de 700 gramas de chocolate meio amargo, que é o que eu prefiro, que eu gosto. Você pode fazer com ao leite, com blend, que é uma mistura do ao leite com o amargo. É essencial proteger o seu bolo antes de você colocar o recheio. Pode ser com acetato ou com aqueles saquinhos que vai no freezer. Você tira o topinho do bolo, que é aquele que a gente toma um cafezinho mais tarde. Vou molhar o bolo com uma mistura de água com açúcar, mas se você quiser colocar o leite, pode. Mas a durabilidade do leite é menor porque o leite azeda. Aí você tenta colocar a quantidade exata dos ganaches para não ter a diferença. E colocar o restante dos cookies, né? E como sobrou um pouquinho de chocolate ainda, eu coloquei em cima, que eu gosto que dá uma crocância. Porque querendo ou não, o cookie ele deixa um pouquinho mole. E o chocolate dá aquela crocância. Molha novamente, coloca o restante do ganache, espalha. E eu tenho esse talento que eu quero um outro tipo de crocância. E como ele tem amêndoas, né? Então eu preferi esse que tem amêndoas. Mas aí é da sua preferência. Eu vou cortar em triângulozinhos e jogar em cima do ganache já mole. Porque aí a gente dá uma espalhadinha e ele gruda. Porque o ganache ele endurece. Faz o mesmo processo, molhar o topinho do bolo e a parte reta você coloca pra cima, porque na hora que a gente virar, ele fica retinho e não fica com aquela ondulação. Coloca o plástico pra pôr na geladeira pra não ter aquele gosto de geladeira. Vou separar o recheio deste biscoito, porque a gente vai triturar. E esse recheio branco eu bati junto com o chantilly. Já tem a receita do chantininho que eu faço, só que a diferença é que eu coloquei esse creminho branco. Não consegui gravar porque a câmera ela ficou sem espaço, que eu tô com esse problema. Mas eu não tirei muito não, é a quantidade mais ou menos assim do meio pacote. Ai, meu Deus! Aí eu bati e eu decorei. Fiz uma adaptação na receita. Na receita original é mascarpone com creme de leite batido. Só que a Andresa ela não gostou. E como o bolo é pra ela, então eu resolvi fazer o chantininho, que é uma coisa que ela gosta. Só que com o creme que eu fiz, eu vou fazer outra receita. Então vai estar aqui no canal, logo logo eu posto. Eu retirei o plástico, você viu que deu um pouquinho mais de dificuldade, porque o ganache, ele é duro, né? Então eu tive um esforcinho pra tirar. Misturei o biscoito, triturei, misturei no recheio, no ninho. Eu separei um pouquinho do chantilly pra mim fazer a decoração sem o biscoito. Essa é a melhor parte de você decorar o bolo, ter aquela paz interior de espatulando, espatula. Aí eu usei esse que é mais retinho pra mim poder deixar o bolo mais reto. Mas eu não tive muito trabalho assim, não, muita paciência, não. Você vê que eu ia colocar os biscoitos embaixo, mas a Andresa queria comer os biscoitos. Eu falei, então come o biscoito. Aí eu tô usando o bico M1, que é aquele de fazer rosetas. E este saco de confeitar não é exatamente um saco de confeitar. É aqueles de cone, que você coloca o cone recheado, sabe? Pra fechar a embalagem. E eu uso ele porque ele é muito mais barato. Ele tá na faixa de uns 13 a 15 reais a unidade, o centro, né? Que vem 100. E eu acho ele muito mais barato do que o saco de confeitar, porque tá muito caro. E eu uso essa opção. Aí eu vou fazendo as rosetinhas e vou subindo pra cima. Eu resolvi comprar outro cookie de alpino pra dar uma diferenciadinha. Só que não senti muita diferença, não. E essa foi a decoração. E é isso.
O bolo já está partido no meio, porque o aniversário dela foi ontem, né? E esse foi o recheio, do jeito que tá dentro, ó. E eu vou cortar uma fatia pra vocês que eu vou comer de novo. Tá um barulho de cachorro aqui. Ó, bem... A Andresa tá lá em cima e... Ai, meu Deus, tá duro. Pera aí, gente. Cuidado como é que fica. O bolo, eu gosto dele assim. Ele não fica tão molhado. Mas se você quiser dar mais uma molhada, a Andresa já gosta dele mais molhadinho. Eu não curto tanto. Eu prefiro assim. Olha como é que ele fica lindo. Vamos provar, né? Muito bom. Vale muito a pena esse bolo. Ele é uma delícia. Pela parte do creme em cima, e a mascarpone, você pode colocar cream cheese, outro tipo de queijo. E eu usei com cream cheese que tava mais barato. Só que a Andresa não gostou, porque o cream cheese era um pouco salgado. Então, aquela misturando salgado com doce, ela não curtiu muito. Então, eu fiz o chantilly, que é chantilly, leite condensado e ninho. Tem aqui no canal. Ficou gostoso. E o outro eu não vou jogar fora. A gente vai fazer uma receita de pão de alho com aquele creminho. E eu vou postar. Maravilhoso. Um beijo e até a próxima. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação se tá perdendo um vídeo. Se perder, faça mais no Freedom. Tchau!